Aproveitando a fala sobre purgatório, teria como explanar sobre indulgência plenária que recebemos cumprindo os preceitos nesse período? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a indulgência plenária é a remissão total da pena temporal devida pelos pecados que já foram perdoados. Ou seja, você se confessou, porém, você é perdoado pelo sacerdote, mas na sua alma fica a marca do pecado. A indulgência lava essa marca do pecado, que é essa marca que vai ser purificada lá no purgatório. Todo pecado deixa em nós uma cicatriz na alma, mesmo que você confesse. Você está confessado, você está perdoado por Deus. Isso não te livra do purgatório. Todos nós manchamos a alma quando nós pecamos. Então, a confissão, ela nos perdoa e nos reconcilia com Deus. Porém, é como um machucado no corpo que fica. Então, essa pena que ficou, ela vai ser pela indulgência perdoada. Isso significa que ao receber uma indulgência plenária, a pessoa fica completamente livre das consequências temporais dos seus pecados, desde que cumpra as condições que a igreja impõe, ou seja, você será livre do purgatório quando você receber uma indulgência plenária. A indulgência ela é baseada na doutrina de que o pecado, embora perdoado na confissão, que é o que eu acabei de explicar, deixa marcas ou consequências espirituais que ainda precisam ser purificadas. Me fiz entender até aqui? Sim. Expliquei, tô lendo o catecismo agora. A indulgência plenária oferece essa purificação completa, podendo ser aplicada tanto para si mesmo, quanto para as almas do purgatório. E aqui entra o que nós vamos falar desse fundamento. O Catecismo da Igreja Católica explica sobre as indulgências nos parágrafos 1471 ao parágrafo 1479. 1471 a 1479. Parágrafo 1471 define a indulgência como a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados, cuja culpa foi apagada pela confissão. E é concedida pela Igreja que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica o tesouro da santificação de Cristo e dos santos. No parágrafo 1478, a Igreja ressalta que a Igreja permite ao fiel obter para si mesmo ou para as almas do purgatório a remissão das penas temporais por meio das indulgências. Quais são as condições para recebermos a indulgência plenária? Veja bem, primeiro, a confissão sacramental, contar os pecados para o padre, para o sacerdote e receber a absolvição. Segundo, a comunhão eucarística, a participação completa no sacrifício da missa, participar da Santa Missa. Terceiro, a oração pelas necessidades, pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Em quarto lugar, desapego de todo pecado, inclusive dos pecados veniais, aqueles caminhos que nos levam para outros pecados. Então a indulgência plenária só é válida se essas condições forem cumpridas, pois sem o desapego total do pecado, a indulgência seria apenas parcial. Alguns atos que podem levar à indulgência plenária incluem a adoração eucarística por pelo menos meia hora, a leitura da Sagrada Escritura por pelo menos meia hora, a oração do terço em família ou em comunidade. É importantíssimo recordar aos católicos a oração do terço. Reunir a família. Padre, lá em casa não tem como por causa dos horários. Ok, então vai para a igreja. A igreja tem o terço dos homens, tem o terço das mulheres. Lá na Capela do Rosário nós temos o terço dos homens toda terça-feira às 7 horas da noite. Só os homens se reúnem para rezar. Na quinta-feira as mulheres vão para a capela para rezar. Então, ali você está garantindo a sua indulgência. E depois a prática de rezar e meditar os mistérios da via sacra, da paixão do Senhor. Assim, a indulgência plenária é um meio de graça e purificação oferecido pela Igreja, onde o fiel, por meio dos atos de devoção e arrependimento, busca alcançar uma união mais completa com Deus. Então, que fique claro, a indulgência, ela vai limpar a mancha do pecado da alma
Então, o tempo que nós ficaríamos no purgatório para podermos nos purificar da mancha do pecado que foi colocada na alma por meio da matéria, esse tempo não será mais usado no purgatório. Por quê? Nós expiamos essa mancha por meio das indulgências. Então, a oração, confissão, missa, os atos de caridade, a oração pelo Santo Padre, as necessidades do Santo Padre, a meditação do rosário, rezar por meia hora, meditar por meia hora a palavra de Deus, fazer adoração ao Santíssimo, nem que seja por meia hora, isso tudo nos ajuda a alcançar a indulgência. Pergunta pra ele se respondeu. Acho que respondeu, né, Renato? Respondeu bem Pô, eu demais, achava que não tem... a confissão você ia direto pro céu, assim. Não, porque nós marcamos a nossa alma com o pecado do corpo. Então é como uma cicatriz na alma. Todo pecado marca a alma. Por isso o purgatório é o lugar de purificar as cicatrizes causadas pelo corpo na alma. É igual o poste de cerca, né? Um conto que tem do menino que era ruim, você já viu? Aí cada coisa errada que ele fazia, o avô dele ia lá e batia um prego na cerca. Aí, enfim, não sei se você conhece, mas é assim, o menino tava muito ruim, e o avô dele falou pra ele, cara, cada vez que você fizer uma coisa ruim, um pecado no caso, eu vou bater um prego nesse poste aqui. E passou um tempo, o poste tava cravado de pregos, não tinha onde colocar mais um prego. E aí o menino viu que ele era ruim realmente, que era visível o quanto de coisas ruins ele tinha feito. E ele falou, nossa, avô, eu fiz tanta coisa ruim assim. Ele falou, fez. Cada vez que você fez uma coisa ruim, eu bati um prego aqui. Ele falou assim, nossa, e se eu fizer coisas boas? Aí o avô dele falou assim, pra cada coisa boa que você fizer, eu vou tirar um prego. E no final ele tira todos os pregos, e aí o poste ficou cheio de furos, né? E ele pergunta, nossa, avô, olha, eu fiz tanta coisa boa, mas o poste tá todo furado. Pois é, as coisas boas que você fez não apagam as marcas das coisas ruins que você já praticou. Fica cicatriz. É isso. Boa metáfora. Foi incrível essa história quando eu ouvi. O céu não é fácil, né? O Fábio falou, né? Não é pega flores e venha, né? Pega sua cruz. Não, mas eu achava que, pô, uma confissão na hora da morte ali, né? Não, confesso meus pecados. Sim, você confessa pra não ir pro inferno. Não, mas eu achava que essa confissão me levava pro lado de Deus. Eu tô com Deus agora. Mas o purgatório é a possibilidade de Deus. Mas ainda é um trampo ainda você vai ter que ralar pra caramba. Mas eu acho que ainda você vai sofrer pra caramba. Mas a igreja te dá 1000 possibilidades pra que você não passe pelo purgatório. O batismo é a porta de entrada para a vida em Deus, né? A primeira coisa é o batismo. Você tem que batizar, Você fala batizar na hora, tem que batizar, no final da vida, sim, não, batizar? Não, hoje. Porque o Pedro não é batizado, entendeu? Eu sou batizado. Eu não tenho primeira comunhão. Você não tem a primeira comunhão, né? Primeira comunhão, as coisas... Não, mas eu acho muito mais justo agora com essa percepção que o Fábio me passou, de que quando você se arrepende, você não vai direto pro céu. Eu sempre falei, porra, pode fazer merda o tanto que quiser, depois eu vou lá, confesso, me arrependo, confesso e vou direto. Vocês falaram sobre isso lá em São Paulo, em algum momento. Não foi? Falei, teve um episódio que a gente falou disso isso. por conta do ladrão ali, né? O ladrão da cruz que Jesus falou, ó. Ah, mas então, aí... Hoje você vai estar comigo. Não, mas o Fábio explicou. Ele falou direto com o pai, ué. Cristo traz, falou né? direto com o dono do negócio. Se você der conta de falar direto com Jesus, você escapa também. Se você falar com o patrão, você escapa, olha. Quem manda? Quer falar pessoalmente com ele. Como não? Quer falar pessoalmente com ele. Manda passar aqui agora que eu quero falar pessoalmente. Quem tira a própria vida, vai pra onde? Pro purgatório. Vai pro purgatório também? Provavelmente. Não existe mas essa depende, parada de né? vale dos suicidas, esse negócio. Não, mas isso tem pra mim tem que ter uma ponderação, pelo menos. Porque o cara que suicidou, eu entendo que esse é o caminho. Mas e se ele tinha, por exemplo, depressão? E aí é uma doença que causou por isso. o suicídio dele, A igreja não entendeu? afirma, já afirmou que antes ia pro inferno. Hoje a igreja não afirma mais isso. Não é? Porque você entendeu? Ele não tirou a vida por... Teve uma época que a igreja falava que ia pro inferno. Porque você atentou contra a própria vida. Né? E é pecado. Qualquer atentado contra a vida é um pecado. Mas pecado hoje mortal. Nós sabemos que pode ser uma doença, entendeu? Que faz justamente. Né? E não é justo você falar, pô, vai pro inferno. E foi um reconhecimento da igreja em relação a isso, né? Porque quais são os motivos que levaram a pessoa a isso, né? Essa ideia do purgatório é justamente o lugar, é a nossa chance, sabe? De ir pro céu. No purgatório sozinho, com o tempo, você meio que elimina parte dos seus erros com o tempo. O purgatório é esse lugar de expiação. Ou precisa necessariamente de uma intenção? Falo de uma oração. O que é a diferença da oração ou não? A igreja ensina que nós, vivos da igreja militante, temos a obrigação de rezar
pelos que estão mortos e padecem pelos seus pecados, a igreja padecente ou penitente, que são os que estão no purgatório. Então a igreja militante reza pela purificação da igreja padecente, dos que estão padecendo no purgatório. Por que padecer? Porque você tem que ser expiado das suas culpas. Então existe ali toda uma ideia de purificação. Nada é purificado, né, se não passar pelo ferro e pelo fogo. A igreja militante, que somos nós, os batizados vivos, rezamos pela igreja padecente, que são os batizados que morreram e estão no purgatório. Assim como a igreja triunfante, que são os homens e mulheres que morreram e já estão glorificados, rezam pela igreja militante. Então é a comunhão do santo. A igreja nas suas 3 dimensões. Militante enquanto caminhando aqui na terra. Padecente depois que morrermos e formos purificar nossas faltas no purgatório. E triunfante depois que nós adentramos o céu e contemplamos Deus face a face. Então é este círculo de um intercedendo pelo outro.